Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa nossa reunião de hoje. Como eu estou pensando aqui, não é uma palestra, não é uma aula, mas simplesmente uma reunião para a gente ver a Palavra de Deus. E eu gosto muito de refletir a Palavra de Deus, porque sempre tem muita coisa a gente tirar da Palavra de Deus para a nossa vida. Dizer que a oração, como nós estamos falando essa semana sobre oração, que não é uma coisa complicada nem difícil, não é uma oração teórica, nem complicada, mas é a nossa conversa com Deus. É quando a gente sente essa necessidade do auxílio de Deus e a gente se aproxima dele e vai buscar isto, porque sabe que ele normalmente nos atende, sem determinar dia, hora, a quem conceder, mas a nossa fé é essa, que nós precisamos e vamos a Deus, para que Ele venha em nosso auxílio. Na verdade, nós precisamos de Deus. E é bom quando a gente diz assim: eu não tenho outro Deus. Eu não sei quantas pessoas estão acessando, eu não sei, mas se tiver uma pessoa, já está muito bom. Eu não posso dizer que eu não preciso de Deus. Eu tenho que saber que eu não posso precisar de auxílio e me fechar porque eu não confio que Deus vai me auxiliar. Esse é o princípio, né? Porque todos aqueles que buscaram o auxílio em Deus foram atendidos. Se você abrir os evangelhos e olhar com atenção, você vai ver o clamor que cada pessoa fazia a Jesus, ele atendia. Não é difícil a gente perceber isso. Por exemplo, eu sou assim vamos dizer, de me inteirar com o momento, com o acontecimento. No momento que a gente está fazendo uma oração, a gente quer participar ativamente. Seja da igreja, seja em casa, seja onde for. Se eu estiver vendo pela televisão, eu quero participar, eu quero tirar o máximo proveito da oração que está sendo feita, enfim, do que está acontecendo. Porque nem a igreja, por exemplo, não é um lugar onde a gente está para ser apenas assistir, vamos dizer assim, um espectador, né? Eu estou assistindo o que está passando, não, eu sou de ver e de participar ativamente, me interessar pelo que está acontecendo, porque isso vai acrescentando alguma coisa na minha vida de fé e de oração. A igreja não é lugar, porque não é cinema, a igreja é isso que eu ia falando, a igreja não é cinema, não é teatro, a igreja não é lugar de conversar, não é lugar de acusação, não é lugar de julgamento, e nem não é um tribunal de justiça também, né? Onde vai a gente para acusar um ao outro ou condenar. Não é um lugar simplesmente de oração, onde a gente vai para saciar a nossa sede de Deus e buscar o auxílio para a nossa vida. E às vezes pode ocorrer
que a gente, até porque quer fazer o bem, a gente dizer assim, ó, eu levei tanta pedrada, né? Eu tomei tanta pedrada por querer fazer o bem, mas olha, essas pedradas não importa nada, sabe? As pedras que vêm a gente aproveita e faz dela uma construção, faz a base da construção, do alicerce para a nossa vida. Porque pedrada não resolve nada. Então, a gente, na verdade, a gente não veio a esse mundo para essas coisas, né? Para acusação, para nada dessas coisas. A gente veio para servir a Deus, para buscá-lo na hora que precisamos. Nós vemos aqui que quando nós buscamos Deus, Ele se antecipa e Ele vem em nosso auxílio antes que a gente perceba. Hoje eu estava ouvindo e vendo na televisão o Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, no versículo de 1 a 10, que vai falar sobre Zaqueu, figura de Zaqueu. Se você quiser dar uma olhadinha depois, Lucas 19, de 1 a 10. Quando Zaqueu resolve mudar de vida, que ele era meia vida meio atrapalhada. Ele resolve mudar de vida e um dia ele sobe numa árvore para ver Jesus que ia passando no meio de uma multidão. E quando ele pensa que não está sendo enxergado por Jesus, Jesus vai passando no meio da multidão, olha para cima onde ele estava, na árvore, e diz: desce depressa que eu preciso me hospedar na tua casa. Você percebe isso como é gratificante isso para nós? A gente saber que Deus sabe quando nós queremos vê-lo, enxergá-lo, buscá-lo, pedir seu auxílio, e Ele simplesmente vem e se antecipa e vem nos encontrar. Então são coisas maravilhosas que nós vemos na Sagrada Escritura, que seria bom a gente não perder nada, sabe? Porque são muito, muito importantes para nós. E então nós seguimos aqui. O tema, na verdade, como eu comentei semana passada, eu ia trazer uma outra personagem sobre fé, sobre oração, aliás. Fé e oração que são praticamente um mesmo assunto. Mas, por acaso, entrou outro personagem aqui da história. Então, a verdade é que quando a gente decide buscar Jesus com sinceridade, então Ele percebe, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração e sabe se nós estamos buscando ou não. Ele sabe a intensidade da nossa busca pela misericórdia dele. Então a gente sabe que o que nós vemos muito é discriminação, né? Até mesmo dentro da igreja, né? Muita, isso acontece porque a igreja não é lugar que a gente vai pensar que encontra lá um monte de gente perfeita, não. Não é lugar de gente perfeita. A igreja é lugar, é como um hospital. Você já foi no hospital para achar um monte de gente saudável? Muito difícil, né? Chega lá no hospital, você vai achar gente doente, gente enferma. Você chega na igreja, você vai achar quem lá, nós estamos lá, todo mundo está lá. Por quê? Porque precisamos do socorro de Deus. Então não é porque somos perfeitos que nós vamos à igreja, muito pelo contrário, porque precisamos das curas, da libertação, e muitas vezes lá ou em outro lugar
nós sentimos assim, discriminação, e são coisas que às vezes querem nos puxar para trás, mas a gente não vai parar nisso. A gente vai avançando porque a nossa fé em Deus nos impulsiona a avançar, a ir para frente. E hoje aqui nós vamos ver uma história. Eu digo história porque história com H, não é? Não é história, anedota com E. É uma história com H, a história verdadeira que lá no Evangelho nos conta. A história de um leproso, né? Aquele leproso que era, por causa da sua doença, ele era discriminado, desprezado, abandonado, vivia diante de proibições, se encontrava sozinho, porque era assim que ele devia se comportar, estar sozinho, porque aquela doença dele era uma doença contagiosa. Então, ele não podia aproximar-se de ninguém. Então, nós vemos aí que essa pessoa provavelmente estava com a autoestima lá embaixo, porque ele era discriminado, era visto como o pior da sociedade. Doente, desanimado, mas esse leproso doente, desanimado, desamparado, ele foi buscar Jesus e aproximou-se de Jesus. Jesus, sabendo que aquela doença não tinha cura e nem aquela pessoa podia ser tocada por ninguém, Jesus vai, estende a mão, toca nele e realiza nele a cura. Na mesma hora ele fica curado. Ora, Jesus Cristo nunca ele fugiu do seu compromisso, da sua missão. Jesus nunca teve preguiça. Jesus nunca foi indiferente diante dos necessitados, diante daqueles que o buscavam, pela necessidade. Jesus também nunca teve uma falsa humildade, nem falsa modéstia, nem preguiça espiritual. Então ele foi atendendo aquela pessoa. No mesmo momento que ele toca naquele leproso, ele fica curado. Então a gente percebe aqui, você imagina uma pessoa que estava numa situação de total abandono, triste, sem ninguém. Alguém chega até ele, toca nele, ele devolve a fé, a alegria. No mesmo instante ele ficou curado. Depois, no final, eu vou ler o texto para que a gente entenda bem como é que foi exatamente a narrativa. Então, é como nós vamos à igreja, como eu falava antes. Nós não vamos como espectadores, nós vamos para a igreja porque precisamos. E é muito ruim quando a gente vai à igreja para simplesmente assistir a cerimônia que nós queremos ver. Nós não vamos assistir, nós vamos participar. E para mim, eu sou uma pessoa que gosto muito de participar ativamente. Se eu não fizer parte, se eu não me sentir participante, às vezes eu me pergunto a mim mesmo, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui?
estou participando de nada. A igreja não é teatro, não é cinema. A igreja é um lugar que nós vamos participar e tirar o máximo de proveito para a nossa vida. Nós vamos para interagir. Nós não vamos para escutar e depois, se daqui a 5 minutos perguntar para mim ou para você o que é que foi falado. Nós nem sabemos, porque às vezes até o assunto até foge da proposta. Então é assim, eu gosto muito de participar ativamente das coisas, de ser assim um participante ativo. E eu acho muito ruim quando eu não tenho nada a fazer dentro da comunidade. Eu acho muito ruim isso. Então a gente vai à igreja para nessa participação a gente receber a cura de Deus, a cura de Jesus. Aquilo que a gente nunca ouve falar muito bem disso. Porque nós vamos à igreja para ser curado, como esse aqui. Não viu esse doente aqui? Que foi para a igreja para receber a cura. Agora, o problema está, às vezes, a gente não acreditar que Jesus pode curar. Aí que está o problema sério, né? E quando ele foi, ele sabia que não ia voltar do mesmo jeito que ele encontrou Jesus. Ele voltou recuperado, ele voltou com a sua saúde restituída. Até eu quero ler aqui lentamente, para a gente ver aqui como é que foi esse encontro desse leproso. E eu quero reafirmar a você, eu sei que você não tem dúvida. Eu não me canso de repetir, pelo seguinte, porque antes de eu ter essa graça da minha vida, de saber que o que está escrito no Evangelho é verdade, de saber que Jesus veio para realizar obras maravilhosas na nossa vida, não só aquilo que a gente diz, a obra de caridade é você distribuir comida e alimento para algumas pessoas, que também é a grande caridade, mas a grande caridade que ele fez foi devolver a saúde, a vida, foi ressuscitar mortos. Essa é uma caridade que não tem como descrever. E até ressuscitar mortos, né? Depois a gente pode entrar num tema que traga fatos a gente constatar. Então aqui em São Marcos, no capítulo 1, versículos de 40 a 42, diz assim para nós, é só 3 versículos, diz assim para nós: aproximou-se de Jesus um leproso, suplicando-lhe de joelho. Em outro evangelho fala assim, que ele prostrou-se com o rosto por terra. Aqui fala assim: aproximou-se de Jesus um leproso, suplicando-lhe de joelho. Vê a forma com que ele aproxima-se de Jesus. Então ele fala para Jesus: se queres, podes limpar-me ou curar-me, que é a mesma coisa nesse contexto. Então Jesus compadeceu-se do leproso, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: eu quero, fica curado. E imediatamente desapareceu do leproso aquela lepra e ele foi purificado. Então, o que é que nós entendemos disso? Exatamente aquilo que está escrito. É um fato.
É um fato, eu queria que todo mundo entendesse isso, como eu tive a graça de entender. É por isso que eu gosto de partilhar a palavra de Deus. Primeiro, porque Jesus não saiu por aí procurando pessoas perfeitas, não. Ele não saiu com a lanterna, olhando quem é que é perfeito aqui, para poder eu chamar para me seguir. Muito ao contrário. Muito ao contrário. Ele foi procurar as pessoas que tinham uma vidinha meio atrapalhada. Se você for ler os evangelhos, você vai achar lá que Jesus chamou pessoas de má vida para seguir a ele, pessoas que chamou cobradores de impostos, que falavam que eles eram ladrões do povo, porque cobrava mais do devido. Foi essas pessoas, foi para nós que ele veio. Agora a gente às vezes tem um conceito completamente errado do que Jesus veio fazer. E o pior é que não acredita no que ele fez, né? Tem muita gente que não acredita no que ele fez e acaba tendo uma fé meio desencontrada. Às vezes nós vamos, como eu ia, antes de conhecer essa verdade, chegou um tempo na minha vida que eu falei um dia, o que eu estou fazendo lá na igreja? O que eu estou fazendo lá? Não muda nada, não vejo nada, porque eu não tinha fé, eu pensava, eu não acreditava em Jesus Cristo. No momento que eu peguei e criei gosto pelos evangelhos, através de pessoas que puderam me ajudar com essa visão da vida, principalmente da vida de Jesus, aí eu comecei a pensar diferente. Na igreja ou fora da igreja, eu preciso acreditar que esse Jesus, a quem eu adoro, a quem eu respeito, ele é um Deus misericordioso. Esses fatos narrados aqui no Evangelho não é uma piada, não é uma conversa para boi dormir, não é uma mentira, não é uma ilusão. Eu gostaria que todo mundo que seguisse a igreja, eu gostaria que visse por esse ângulo, que nós não vamos à igreja por acaso, ou para perder tempo. Nós vamos à igreja porque cremos nesse Deus que, quando nós temos fé suficiente, ele opera em nós o milagre. Quando ele não opera em mim, na minha vida, eu não tenho que me queixar dele, ou em alguém da minha família. Não, é que eu não tive fé, eu não pedi como deve pedir. Como fez esse leproso aqui, ajoelhou-se, ou prostrou-se por terra para pedir o auxílio de Jesus. E na mesma hora ele ficou limpo. Imagine quantas pedradas esse leproso levou quando ele queria aproximar-se de alguém que não podia. Ele era discriminado. E eu quero dizer para você que pode ser que essa discriminação aconteça toda hora aí, com muita gente, sabe? Discriminar porque a gente às vezes pode ver defeito numa pessoa e começa a discriminar, e ver os defeitos, enumerar os defeitos. Eu pensava que Jesus era assim. Ele via os meus defeitos, começava a enumerar os meus defeitos, para depois mandar a punição para mim. Mas eu não posso fazer isso porque eu tenho os meus defeitos. Eu não posso ficar olhando o erro do outro, o pecado do outro. Já chega os meus. Agora eu pergunto, será que Jesus, que é perfeito, ele olha essa nossa miséria? Ele não olha nada disso. Quando ele nos olha, não é para
tomar ciência dos nossos erros e depois nos punir, não. Ele vem como foi a busca, a procura de Zaqueu, ao encontro de Zaqueu, para simplesmente tocar e curar, porque Ele é Deus. E você já pensou, quando você não acredita, que sentido tem a minha fé? Que sentido teria a minha fé se eu vou à igreja, se eu vou lá por ir, eu vou e volto e nada acontece porque eu não acredito, não tenho fé? Que sentido tem isso na vida de alguém? Então eu quero dizer para você que dentro da minha caminhada, eu tive a graça, não há tanto tempo assim, de conhecer um Jesus diferente, sabe? De conhecer um Jesus misericordioso, bondoso, um Jesus poderoso, acima de tudo, um Jesus perdoador. E é por isso que eu não vou para perder tempo. Não vou lá para escutar qualquer coisa. Eu vou lá para escutar aquilo que pode e deve me reconstruir, me reanimar, me curar. Porque todo dia a gente precisa de cura. Todo dia. Porque somos fracos. A nossa mente às vezes nos leva para lugares que a gente não deve ir, nem em pensamento. Agora, por que é que eu vou ficar? Não, eu vou ficar nessa buscazinha michuruca, xoxa, murcha, sem noção do que Jesus pode fazer na minha vida. Eu peço a Deus que, assim como Ele curou esse leproso, que Ele opere em mim essas curas que eu preciso a cada dia, para que a minha fé seja uma fé viva, e não uma fé morta, uma fé sem vida, onde eu vou por ir, onde eu me acostumei a ir na igreja por acaso. Nós não vamos à igreja nem porque nos acostumamos a ir, ou porque é uma obrigação. Nós não temos obrigação de nada, nós temos dever. Nós temos o dever de agradecer a esse Deus que nos salvou, que está nos salvando agora, hoje, amanhã, depois, a nós, a nossa família. Nós somos fracos e muitas vezes doentes e necessitados da graça. Então, se você só for uma pessoa, eu quero ter essa alegria de dizer, eu partilhei com alguém essa palavra que está dentro de mim e que eu não posso segurar dentro de mim porque vai sair, vai explodir por algum lugar. Essa a minha partilha de hoje com você, que agradeço por estar aí ligado conosco. Que Deus te abençoe, até outra oportunidade.